Vamos ao vivo com a participação do companheiro Sérgio Maia. Bom dia, Sérgio, mais uma vez. Bom dia, Maurício. Bom dia a todos. Estamos, neste momento, nas dependências da Vigilância Sanitária de Orlândia e vamos conversar com o chefe da Vigilância Sanitária, João Antônio da Silva, sobre ações que a Vigilância Sanitária está realizando aqui no município. E para iniciar a conversa, eu gostaria, João, que você falasse a respeito das vistorias e também orientações nas empresas de grande porte aqui da cidade. Gostaria então que você explicasse como está sendo feita mais esta ação da Vigilância Sanitária de Orlândia e qual a importância deste trabalho para o município. Bom dia, João. Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes. Bom, Serginho, essa ação, ela, na verdade, ela tem que existir. A gente não dá conta de fazer ela com mais frequência, né? Porque o nosso tempo está sendo bastante usado em função de atendimento de denúncias diárias, né? Principalmente denúncias nos finais de semana. E aí, com esses vai e vem de decretos que definem área amarela, área laranja, aliás, fase, né? Fase laranja, fase amarela, fase emergencial. Fica muito difícil da gente ter assim uma fiscalização que tenha um fluxo normal. Ela fica muito vai e vem, toda hora muda e você tem que fiscalizar quem pode abrir, quem não pode, que horário que pode funcionar, o que pode vender, enfim. Toma muito tempo da fiscalização, né? Inclusive o trabalho tem sido feito nos finais de semana, nos feriados. Eu atendo muita denúncia no meu celular, às vezes eu nem vejo, vou ver no outro dia a denúncia está lá, né? Então, toma muito tempo da fiscalização sanitária. E as empresas de grande porte, né? Além das pequenas empresas, os supermercados, enfim, todo o comércio, todas as demais empresas, inclusive a área da saúde, consultórios médicos, odontológicos, fisioterapias, laboratórios, todos são fiscalizados, né, pela Vigilância Sanitária. Essa área é a Ivone que faz, às vezes eu também dou um suporte ali, ajudando, mas as grandes empresas, elas já requerem uma fiscalização mais minuciosa. Por quê? Porque a gente tem, dentro de uma grande empresa, várias etapas de trabalho. Nós temos o chão de fábrica, né, que são mesmo ali os trabalhadores da área de produção. Nós temos as portarias, os recebimentos, os escritórios de contabilidade, os escritórios de transporte, os escritórios de compra e venda e por aí vai, que isso, por exemplo, acontece muito na empresa Intel, que tem várias unidades, né? Tem a Intel Matriz, depois tem uma série de unidades que a gente foi fazer na semana passada, nós conseguimos fazer praticamente todas. E aí, o importante dessa inspeção é que a gente vai buscar dentro dessas empresas a observação de como está fluindo o trabalho e justamente em função da pandemia, como que os trabalhadores estão se comportando e como que a empresa está implementando as ações de cuidados, as ações educativas e as ações de higiene, de limpeza, enfim, de tudo para poder conter aí a transmissão da doença dentro da empresa. Ô João, dentro desta ação da vigilância relacionada aí com as empresas de grande porte aqui na cidade, a equipe da vigilância, então, ela vai até a empresa, ela faz uma avaliação com registro de relatórios. Depois disso, vocês retornam, informam a empresa, se for o caso, de melhorias? Sim, na verdade o relatório, ele já é um relatório circunstanciado, ou seja, ele aponta cada circunstância da situação que a gente encontrou lá dentro, porque nós temos que fiscalizar pelo menos duas leis, né? Uma é a SS 96, que é sobre o uso de máscara e sobre outras medidas adotadas nas empresas. Ela é da Anvisa, e também a gente tem uma portaria conjunta, que é a portaria número 20, de 18 de junho de 2020, ela é uma portaria nova também, que saiu logo em seguida quando foi estabelecida a pandemia, e ela é específica para as empresas, todas as empresas. Então, ela segue ali uma regra total de tudo que a empresa tem que aplicar lá dentro, desde
do cuidado com os funcionários até o transporte do funcionário, as medidas de cuidados em relação aos ambientes fechados. Por exemplo, o uso da circulação natural de ar, o uso adequado de ventilação por ar-condicionado ou por ventiladores. Ela é bem assim, minuciosa mesmo, e é uma portaria completa, completíssima, que dá para a empresa seguir. A empresa pode até criar um protocolo baseado nessa portaria, porque ela é perfeita em todas as situações e a empresa só não segue se não quiser. Então, o que acontece? Com base nessas orientações, a vigilância vai averiguar até que ponto a empresa tem a capacidade de seguir essas normas, né? De colocar essas normas e regras em prática. E nessa averiguação que nós fizemos, havia alguns pontos ali que precisam ser melhorados, né? E é claro que isso já está em relatório, a empresa recebe essas informações e numa próxima visita a gente vai averiguar novamente se esses apontamentos foram corrigidos. Então, aquelas irregularidades que tinha nesse apontamento que eu estou fazendo, no próximo apontamento foi seguido, melhorou, aplicou as melhorias. Outra coisa é que toda e qualquer irregularidade que a gente encontrar, a empresa vai ser autuada, considerando ainda que o funcionário também pode receber uma penalidade de mais de R$500 por não estar usando a máscara ou estar usando a máscara de forma errada. E a portaria, a resolução SS 96, que prevê essas multas para o funcionário, também prevê uma multa de mais de R$5.000 para a empresa por cada funcionário que esteja fazendo uso errado da máscara ou não fazendo uso. A gente vistoria ponto a ponto dentro da empresa, os locais de recebimento, de entrada das pessoas, os ambientes de recepção, os ambientes de escritório, os ambientes de produção, e também a gente vistoria dentro da empresa a condição de cuidados gerais que a empresa está tendo. E no caso da Intel, por exemplo, eles têm, né, já um trabalho estabelecido desde o início da pandemia, da higienização por base de produtos químicos, né, para combater ainda mais o vírus dentro da empresa. E ele segue ali uma série de regras e normas que realmente dão um resultado muito positivo, até porque nós estamos com uma estatística, né, de levantamento de pessoas que adoeceram, pessoas que tiveram os sintomas e fizeram exame e deu negativo, e pessoas que foram descartadas que, na verdade, não chegou nem a ser necessário ir para o exame porque não tinha nada a ver com Covid. Então, a gente percebe que nesse ano, os 3 meses anteriores agora, do início do ano, ele já supera a quantidade toda de casos que tiveram ano passado. Isso só para estar mostrando aí como que está acelerada a transmissão da Covid, né? Então, a população deve ficar atenta que essa transmissão aumentou muito. Ela está muito mais acelerada do que do ano passado, com essa nova variante. E aí, a gente percebe uma positividade, mesmo que, às vezes, as pessoas imaginam que uma grande empresa com centenas e até milhares de funcionários, ela possa ter um problema gravíssimo. Muito pelo contrário. A gente observa que onde se aplica protocolos sanitários de forma correta, muito dificilmente as pessoas adoecem. Nós estamos conversando com o chefe da Vigilância Sanitária de Orlândia, o João Antônio da Silva. Gostaria, João, de avançar um pouco aqui a nossa conversa e falar a respeito de uma matéria, ou seja, de 3 notícias que foram publicadas nesta última terça-feira. Uma notícia de São Joaquim da Barra, onde naquela cidade foi feito um isolamento de mais de 70% da população e ainda assim o resultado não foi positivo, né? O número de pessoas infectadas pelo coronavírus é muito grande. Na cidade de Ribeirão Preto também foi publicada uma outra matéria, né, onde diz que o confinamento, né, feito nesse último período também teve um resultado bastante negativo. E por final, em Serrana, onde está sendo feito ali uma vacinação em massa, né, um programa piloto, e neste momento mais da metade da população já foi vacinada e ainda assim continua-se ali
um número bastante elevado, tanto de óbitos, como também de pessoas que estão sendo infectadas pelo vírus. Como é que você faz essa avaliação? Existe um outro caminho, além do confinamento, além do fechamento do comércio, além desse lockdown, né, e desse confinamento mais direcionado para o comércio? Existe uma outra ideia, um outro caminho, João? Acredito que sim. O estado de São Paulo e todos os estados do Brasil, eles têm, né, o centro de contingência do Covid-19 para discutir medidas e opções aí de melhorias ou aplicabilidade de outras formas de combater o Covid, mas a gente percebe que esse modelo vem sendo trazido para os estados e se espalhando para os municípios no mesmo formato inicial e nada mudou. Tudo o que se fala é que tem que fechar comércio, que não pode funcionar isso e não pode funcionar aquilo. Quando o próprio decreto, muitas vezes, ele libera funcionamento de empresas chamadas essenciais, e eu não estou contra isso, é claro, são essenciais mesmo, todas as que estão funcionando, e também são essenciais, no meu modo de ver, as que estão fechadas. Eu as classifico como essenciais também. Só que ao modo do governo, eles, não sei porquê, como que foi estabelecido isso, classificaram as outras como não essenciais e mandou fechar. Então, se até o momento isso não foi suficiente para parar com a transmissão ou diminuir a curva, né, de transmissão, precisa-se encontrar uma nova fórmula de aplicabilidade dos meios, o que fazer, então, para que isso mude. E é claro que, assim como tem o Centro de Contingência do Estado de São Paulo, tem a sala de situação da Covid-19 no Estado, nos municípios, nas regionais. Agora, como essas salas estão funcionando, que discussão estão levando para essas salas, eu não sei. Porque essas salas, elas deveriam estar ativas para discussões locais, discussões regionais e discussões estaduais. Essas salas deveriam estar assim, pipocando de ideias para que encontrasse uma solução diferenciada. Ao meu ver, a solução mais efetiva nesse momento é um investimento em profissionais que possam trabalhar o educativo com a população, a informação direta com a população, porque cartazes, banners e folhetos e não sei o que mais, e propagandas na televisão e propagandas no rádio, chamadas, elas não funcionam para a população. A população precisa ter mais um trabalho direcionado de forma individual, familiar e comunitária. Ou seja, como que a gente classificaria isso? A gente poderia entender o que cada indivíduo está entendendo em se tratando de distanciamento social, como que cada indivíduo está entendendo o papel dele, de como ele tem que se proteger e como proteger o outro. O que cada indivíduo está entendendo, por exemplo, dentro da casa dele, se tem uma pessoa com Covid, qual que é o comportamento que ele está tendo para não contrair e o comportamento da pessoa que está com Covid, qual é? Está buscando fazer coisas, porque tem protocolo para isso também. Tem protocolo para isso também. Essa pessoa consegue entender que ela deve estar isolada, que ela não deve estar andando para as ruas, indo aos supermercados, indo às farmácias, porque muitas pessoas estão com Covid, pega a receita e vai para dentro da farmácia transmitir a doença. Então, isso é muito relativo na transmissão de doenças, porque a pessoa já está com Covid. Ela nem devia pegar uma receita e ir para a farmácia, tinha que ter alguém, o médico já fala para ela, você vai para o isolamento agora. Pede para alguém comprar o seu medicamento, você não saia mais da sua casa enquanto você não tiver curado, enquanto você não obedecer aos dias, né, necessários para não transmitir mais a doença. A questão do comportamento familiar é mais uma coisa que deveria ser levada em consideração. Se alguém da família está com Covid e a outra família, que não é da mesma família, ela está conseguindo se distanciar dessa família para que a família dela também não contraia? Então, esse é o segundo ponto, educativo sanitário, individual, familiar e depois o comunitário. O comunitário o que é? As pessoas daquela comunidade percebem que no seu bairro está tendo uma circulação muito grande da doença.
elas estão tomando os devidos cuidados também, ou elas não estão nem aí e estão promovendo festas e misturando famílias com outras famílias, estão ficando nas calçadas nos finais de semana, todo mundo bebericando, todo mundo bebendo e todo mundo transmitindo, porque a calçada é um espaço público para o pedestre, para a pessoa passar sobre aquela calçada. Não é para ficar com um monte de gente comendo e bebendo. Não que isso cause mal algum, claro que não, mas nesse momento isso precisa ser respeitado. Isso precisa ser rever essa situação. Porque enquanto tem uma calçada com 10, 15 pessoas, várias outras pessoas estão passando por ali e ninguém está usando máscara. E as pessoas estão conversando, estão gritando, estão cantando, estão pulando, que é o que a gente vê, é claro. E aí tudo isso contribui para a transmissão da doença e aí essa situação que ninguém consegue conter. Você falou aí das 3 situações em que não obteve resultado, porque distanciamento social ele é feito em minha casa, no meu bairro e na cidade toda, ou o distanciamento social é só aquilo que se diz, não pode ir ao comércio, não pode ir para a balada, não pode ir para as edículas. O que é o distanciamento social? Precisa rever essa questão do distanciamento social. Distanciamento social também são as comunidades organizadas para não interagir umas com as outras na sua rua, no seu bairro e na sua totalidade. Ô João, sabemos que a fase emergencial do combate à Covid-19, ela vai até o dia 11 de abril, essa fase emergencial com maior restrição, é lógico. E qual que é a sua expectativa para este novo decreto estadual que deverá, inclusive, acontecer talvez na próxima semana? Você enxerga aí alguma melhoria na realidade da nossa região, que pertence ali a DRS de Franca? Serginho, se a gente for falar de melhoria na reabertura do comércio, das atividades que são consideradas aí não essenciais, eu vejo sim uma possibilidade de reabertura desse comércio. É claro, seguindo todos os protocolos, distanciamento, quantidade reduzida de pessoas nos ambientes. Concordo com tudo isso que tem que ter, eu sou a favor disso. Isso é uma fala individual minha, eu sou a favor de que todo mundo funcione seguindo regras e protocolos sanitários, porque a vigilância sanitária consegue sim fiscalizar essas atividades, já que existem protocolos. Então, é claro, vai fiscalizar se está cumprindo os protocolos, assim como nós estamos fazendo nas grandes empresas. O que nós vamos fazer na empresa de grande porte? Fiscalizar se os protocolos estão sendo cumpridos, e graças a Deus eles estão conseguindo cumprir perfeitamente. Não digo perfeitamente, porque um ou outro funcionário muitas vezes quer burlar a regra, né? Tirar a máscara, ficar com a máscara embaixo do queixo, embaixo do nariz, então ele acaba não seguindo 100%. Mas na grande maioria de tudo que deve ser aplicado dentro da empresa, eles estão aplicando, né? Até porque os funcionários, é claro que não estão adoecendo de uma forma aí rápida, porque segue todos esses protocolos lá dentro. Então, assim, considerando que na próxima semana pode haver a reabertura do comércio, eu considero como um ponto positivo. Em se tratando da doença, a transmissão, não vejo muita coisa nova acontecendo não, enquanto não houver uma mudança de comportamento da sociedade em geral. Enquanto a sociedade não entender que é o nosso comportamento que vai definir a diminuição da transmissão, pode fazer o que quiser. Pode fechar todo o comércio, pode fazer lockdown de 800 dias, que não vai virar nada, porque o lockdown só funciona nas ruas abertas, mas não funciona na minha casa, não funciona no vizinho, não funciona nas edículas clandestinas, não funciona com a sociedade que ainda não está educadamente preparada para seguir normas e controle de protocolos sanitários. Muito bem. Eu gostaria já de antemão agradecer a sua participação, João, com essas informações, prestadas aqui através da Orlândia Rádio Clube. Muito obrigado, João. Eu que agradeço, Serginho. É sempre bom estar levando aí um pouco de informação. Eu sei que muitas vezes o que a gente fala fere um pouco as pessoas que discordam. É normal, é natural que às vezes discorde da opinião da gente. E eu entendo muito bem que não tem nada de errado também em discordar. Eu só acho que pode discordar, mas também procure cada um fazer a sua análise consciencial e também prestar atenção no que tem sido feito até agora por parte dos governantes e que a gente não tenha obtido os resultados esperados.
Mas, não está tendo resultado? A gente não sabe. Se não tivesse tendo pelo menos alguma coisa que o governo está fazendo, a coisa poderia ser pior. Mas o resultado esperado, que todo mundo esperava, que a Covid dentro de 5, 6 meses teria desaparecido, foi o contrário. Ela veio e veio e veio, e ela está aí mais forte do que nunca. Então isso quer dizer que precisa ter uma mudança realmente dentro aí de tudo que foi colocado até agora. Mais uma vez, obrigado. Conversamos, portanto, com o chefe da Vigilância Sanitária de Orlândia, João Antônio da Silva. Sérgio Maia para ORC.